nosso mundo tem tanta água que a gente chega a pensar que ela é infinita, que a água nunca mais vai se acabar. Mas não é bem assim. 97% de toda a água do mundo é salgada. Mas e a água que a gente bebe? É das nascentes de água doce que tiramos a água de beber e garantimos a nossa vida e todas as atividades humanas. O ciclo dessas águas depende de um delicado equilíbrio que precisa ser protegido, para garantir que não falte água para as futuras gerações. Porque sem água não há vida. Dos 3% de água doce em todo o planeta, menos de 1% está livre de poluição e contaminação. Não existe água boa e em quantidade sem as nascentes protegidas pelas florestas. E não existe nada disso sem um bom uso e conservação do solo. Muitas nascentes estão dentro de propriedades rurais de todos os tamanhos. Sem a conservação da mata ciliar, os rios secam, a erosão começa, o solo empobrece, o clima é alterado. E não tem alimento. Os produtores rurais e os agricultores são fundamentais como cuidadores das águas das nascentes dessas bacias hidrográficas. E eu acho que o grande desafio é sempre como conciliar a geração de renda com a conservação da água, da floresta, da biodiversidade, do uso do solo e, inclusive, os impactos das mudanças climáticas. Nós precisamos usar a água, o solo e a agricultura com sabedoria, para que as plantações sejam sustentáveis. E não apenas economicamente. É preciso respeitar a capacidade de renovação natural. Porque quando a natureza prospera, o plantio prospera e a economia avança. E os agricultores são guardiões desta prosperidade, ao promoverem o manejo sustentável de suas terras. Por meio das metodologias participativas, o Tecendo as Águas constrói junto com os agricultores a visão dos seus espaços, usando desde imagens de satélite, biomapas, mapas, enfim, mapas verdes e uma série de instrumentos que permitem com que cada agricultor e em conjunto a gente consiga construir aquilo que é adequado para que aquele sítio se torne o mais sustentável possível e ele prospere sempre. Como um grande tapete de costura, a gente vai unindo os saberes populares de quem tem experiência com a terra, com os conhecimentos científicos e com as tecnologias sociais já existentes. E assim a gente vai planejando o sítio de forma com que ele se torne o mais sustentável possível e o mais próspero, que aqueles recursos e aqueles serviços ambientais que existem naquele lugar, eles prosperem não só para essa atual geração, mas para gerações futuras também. A ecoagricultura e as atividades do Sítio Escola Manacá são pensadas como um grande circuito de ajuda coletiva, uma economia circular e criativa. As tecnologias atuais ajudam os produtores a mapear o que existe em cada propriedade. Assim, eles passam a ter certeza do que já está funcionando bem e do que eles querem e podem mudar, planejando a melhor forma de manejo com a melhor produtividade. Bom, no primeiro plantio, que ocorreu alguns anos atrás, a floresta implantada não teve finalidade de exploração econômica nenhuma. Hoje nós estamos instalando o que se chama de sistema agroflorestal. Então hoje foi instalado linhas de plantio de árvores, a maioria sem interesse econômico, mas algumas espécies já com futura possibilidade de exploração econômica. Seria o açaí, a goiaba, a pitanga, a grumichama, o cambuci. E na entrelinha desse plantio de árvore nós colocamos feijão. Então esse feijão vai dar um retorno muito rápido para nós, E muitas vezes o produtor nem sabe que tem que fazer isso. Ele só sabe que não pode derrubar, não pode isso, não pode aquilo, mas ele não sabe que tem que recompor uma área que já foi degradada. Então essa parceria é muito interessante, porque vai trazer conhecimento ao produtor e esse apoio material, Sem água não existem florestas e sem florestas não existe água.
Sem água e sem florestas não temos a biodiversidade, como os morcegos, as aves, os insetos, as abelhas, que polinizam as plantas e as flores e garantem o prato que chega à nossa mesa. São chamados serviços ambientais e uma propriedade bem planejada garante que toda essa cadeia aconteça. Por exemplo, se usarmos abusivamente os agrotóxicos, não teremos mais os insetos, as abelhas, que darão a garantia do alimento na mesa. Assim como se destruirmos as nascentes, não teremos mais a água que vai alimentar todo o resto da bacia hidrográfica. Porque às vezes o agricultor ele não tem essa consciência, não porque às vezes ele não quer ter, porque falta educação, né? Falta o aviso, falta os órgãos competentes ir lá e falar. E eu acho muito importante, muito mesmo para a saúde de tudo, da natureza, do ser humano, de tudo. O uso de tecnologias sociais e sustentáveis, como fossas biodigestoras, coletores de águas da chuva, compostagens, adubação verde, sistemas agroflorestais e muitas outras, colabora para uma propriedade rural mais produtiva, ecológica e rentável. E cria um legado ambiental para o litoral norte de São Paulo, para o Brasil e para o planeta. A água doce é preciosa e rara. É nossa maior riqueza. É nossa fonte de vida. Cuidar da água doce é cuidar de todos nós, do nosso futuro.